A paz do Senhor, queridos professores dos adolescentes, estamos aqui com vocês durante esse trimestre trabalhando um excelente tema que veio na nossa lição, falando a respeito do livro de Gênesis, o livro dos grandes começos. Que importante, né? Então, durante todo esse trimestre, iremos trabalhar com vocês o livro de Gênesis. Já estamos na lição de número 6, que hoje tem como tema o nascimento da sociedade. Como surgiu a sociedade, né? A gente sabe que aí Gênesis já está falando de início, de começo, né? Como iniciou a família. Primeiro veio Adão, da costela de Adão Deus formou Eva, e aí eles tiveram filhos. E a gente sabe que, de acordo com todo esse processo, Adão e Eva tiveram os filhos, né? Caim e Abel, que infelizmente a gente vê a tragédia que aconteceu, né? Um ato de violência entre os dois irmãos. E quando a gente fala sobre sociedade, a gente trazendo para a nossa atualidade, a gente sabe que isso são situações, infelizmente, que acontecem. Isso a gente não pode considerar uma coisa normal, né? Porque nós, enquanto igreja do Senhor, nós combatemos qualquer tipo de violência. E é por isso que a gente anuncia o Evangelho de Jesus, a verdade de Cristo, né? Que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo transforma a vida do homem. Muitas vezes a criança nasce tão bela, pequenininha, mas a gente sabe que ali é um Adãozinho que precisa realmente conhecer Jesus, ter uma vida transformada por Deus, para que possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, o primeiro ato de violência a gente vê ali, entre os filhos de Adão e Eva, que se a gente olhar com os nossos olhos naturais, a gente pode pensar, mas eles tinham tudo para ser uma família perfeita, né? Não havia influência de nada, só existiam os dois na terra e ainda morando, não é? No jardim do Éden, tudo, aquela beleza, mas a gente sabe que ali foi onde aconteceu o primeiro pecado, né? O homem foi enganado por Satanás, né? Que aí é representado pela serpente. Então, olha só, o nascimento da sociedade. O versículo, né, base da nossa lição, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2. E o 8, capítulo 8, versículo 17 e 26, que você precisa levar a sua Bíblia para a sala de aula, manusear, ajudar seu aluno, porque ali na sala existe aluno de várias faixas, com várias experiências. Alguns acabaram de chegar na igreja, não é? E aí eles precisam ter novos convertidos também, e aí eles precisam se apropriar, saber manusear a palavra de Deus. Você dá esse auxílio de maneira que não exponha o seu aluno. A gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso, tá certo? Porque se de repente houver alguma situação em que você constranja, né, até mesmo sem querer, óbvio, aquele aluno ele não vai mais querer retornar para a sala de EBD. Então todo cuidado é pouco. E aí você pede também para todos juntos lerem o livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo de número 23, que diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Nós sabemos que esse versículo ele se refere justamente ao primeiro casal instituído por Deus, que é Adão e Eva. Na nossa lição, nós temos também a parte devocional. Instrua, motive, né, seus alunos para que ele assim
todos os dias, faça essa leitura. Isso vai ser muito bom para o seu aluno e também para nós professores, tá certo? Fazer essas leituras diárias, devocionais, tá? É muito importante. E qual o objetivo de nossa lição? Aqui é bem claro, né? Ensinar como o ser humano viveu após a saída do Jardim do Éden, que aí o homem teve que cultivar, teve que produzir seu alimento, cuidar dos animais. Daí surgiu a responsabilidade que Deus determinou que ele iria se alimentar, né, a partir do suor do seu rosto, iria ter que manter realmente sua família, né? E Eva, ela iria sentir dores de parto, né? Então, destacar a misericórdia de Deus, mesmo após o pecado e expulsão do Éden. Deus é misericordioso, né? As misericórdias dele não tem fim, se renova, né, a cada manhã. Apresentar o surgimento das primeiras famílias profissionais e culturas. Você também pode levar isso para a sua sala. Vai ser um momento assim bem dinâmico, né? Deixa seus alunos expressarem as suas ideias para que você realmente possa conhecê-lo. E aí, sabiamente, pedindo a direção do Espírito Santo, você vai instruindo, orientando e ensinando. Aí na nossa lição tem o espaço do professor que diz assim: ei, professor, a presente lição toca em 3 assuntos muito próximos do público brasileiro. Que são esses? Atos de violência, já comentamos, né? Agropecuária e música. O que você conhece sobre esses temas? E aí é importante que você leve imagens, né? E aí você pode levar várias imagens, dividir a turma em grupos, pedir que eles ali debatam. O que isso tem a ver com o livro de Gênesis, com a referência bíblica que trouxemos hoje para vocês? Deixa eles falarem, depois vocês podem montar um mural em sala, expor na sala é muito importante. Tudo que você trabalhar, deixar exposto, porque no decorrer do trimestre, ali torna-se uma sequência de assuntos, o que irá facilitar o aprendizado do seu aluno, tá certo? Então, sobre a vida no campo, um pouco de conhecimento sempre é útil para entender até mesmo contextos da Bíblia Sagrada. Em relação à música, nossas Assembleias de Deus são riquíssimas em cânticos e louvores que elevam a nossa alma a Deus. Selecione períodos desta semana para ouvir louvores que falam ao seu coração. Aproveite esse momento para orar e buscar a Deus profundamente. Olha, a gente pode planejar a aula mais bela que for, com muitas estratégias, dinâmicas, motivação. Mas se você não orar, não perguntar ao dono da obra como ele quer que seja realizada a sua aula, com certeza você não vai se sentir aquele professor realizado. Aquele professor que diz: finalmente, minha aula foi uma bênção. Por quê? Porque faltou aquela conversa com o nosso professor por excelência, que é Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter essa comunhão, estar em oração e buscando a presença de Deus sobre nós e o que Ele quer para a nossa aula. Então, não esqueça de ter essa sós com Deus, tá certo? Ponto de partida, a nossa lição diz assim, olha, as dicas para você, professor. Inicie sua aula despertando a curiosidade dos seus alunos sobre o tema da lição. Então, essas estratégias que nós trouxemos, como montar um mural, trazer imagens, é um bom ponto de partida também. Mas a lição nos mostra aqui uma outra estratégia. No fechamento do tópico 1, destaque que o primeiro ato de violência foi praticado
por um dos filhos do primeiro casal. A violência é sempre algo para ser lamentado e a igreja tem um papel fundamental para a sua diminuição. Para o tópico 3, reproduza um belo louvor em sala de aula cujo conteúdo engrandeça a Deus. Indague aos alunos se eles têm ideia de quando teriam surgido os primeiros instrumentos musicais. Olha que curiosidade interessante. Desenvolva a conversa até chegar ao ponto da resposta constante na lição. Se possível, leve para a sala de aula instrumentos de trabalho no campo ou fatos deles para abordar o surgimento da agropecuária. Então, você pode levar imagens, né, dessas ferramentas e também escolher uma música, porque isso aí já é um outro ponto que você poderá fazer. Expor, cantar com seus alunos, músicas, hinos de adoração a Deus, que engrandeça o nome do Senhor. Então, a nossa lição, né, ela está com 3 tópicos excelentes. Por fim, a conclusão, em que você irá explorar juntamente com seus alunos. Toma cuidado para não ficar aquela aula cansativa, em que só o professor fale. Isso aí não traz motivação ao seu aluno. E para haver aprendizado, ele precisa ser o sujeito, não é? Principal, para que ele se envolva, que ele exponha o que sabe. E aí sim, ele irá aprender de fato e de verdade. Então, na nossa lição, também tem aqui o exercício, né? Em que ocasião Caim ficou furioso contra o seu irmão? E aí a resposta: num culto a Deus, onde Abel e Caim apresentaram ofertas ao Senhor. Já pensou? E nós sabemos disso, né? A inveja por Abel ter uma oferta maior. Quem tomou para si 2 mulheres, contrariando o padrão bíblico para o casamento? Lameque, descendente de quem? De Caim, né? Então, olha, responde, né, com os teus alunos, escute eles, nunca leve respostas prontas, porque isso vai fazer com que ele realmente não exponha aquilo que sabe. A gente sabe que o aluno adolescente, ele realmente quer silenciar, ficar ali quieto, mas você, professor, você vai motivar e com a ajuda do Espírito Santo, você terá uma excelente aula. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de número 7 com o tema Noé e o recomeço da vida. Jesus te abençoe.